Fala, meus amigos e minhas amigas, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Neste vídeo vamos falar aí sobre esse pós-jogo de Flamengo 3, Milionários da Colômbia 0, pela última rodada do Grupo E da Libertadores. Mas antes de falar sobre esse pós-jogo, eu gostaria de pedir encarecidamente para aqueles que não são inscritos no canal, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não esqueça de apertar o botão do sininho para as notificações, beleza? Bom, vamos falar aí sobre esse pós-jogo, uma vitória importantíssima do Flamengo por 3-0, mais uma goleada do Flamengo na fase de grupos da Libertadores. Esses dois últimos jogos aí em casa, no Maracanã, com apoio da torcida do Mengão, foi fundamental para a classificação do Flamengo, né? Não gostaríamos, né, de terminar em primeiro lugar, mas não deu, né, pessoal? Se classificamos em segundo lugar com a vitória do Bolívar, né, por 3-1 em cima do Palestino, né? Até com empate lá, até com empate entre Bolívar e Palestino, né? O Bolívar se classificaria em primeiro lugar. Porque o Flamengo nessa situação, a única chance de se classificar em primeiro seria com uma derrota da equipe do Bolívar na sua casa, né? Na altitude, para a equipe do Palestino, né? Que mais ou menos eu já sabia que era muito pouco provável de acontecer ali uma zebra nesse jogo de Bolívar e Palestino. Até porque o Bolívar joga em casa, joga na altitude de 3.600 metros acima do nível do mar. A equipe chilena do Palestino não está acostumada a jogar nesse tipo de altitude, né? É uma equipe que joga a nível do mar, assim como o Flamengo. Provavelmente sentiram, né, a questão da altitude, jogando em La Paz, né? E deu aquilo que a gente esperava, né? Vitória do Bolívar. Nem o empate ajudaria o Flamengo aí nessa situação, né? E ganhamos, né? Ganhamos no Maracanã ontem à noite por 3-0, né? Deixamos um pouco a desejar aí na questão da classificação, né? Poderíamos ter ficado em primeiro. E eu estava até olhando aqui os times, né? Que alguns já classificados, né? Antecipadamente aí em primeiro lugar. Alguns ainda não, né? Que ainda temos jogos na noite de hoje, de quarta-feira, né? Mas olhando aqui a tabela da Libertadores, vimos aí que tem muitas equipes aí tradicionais que se classificaram em primeiro lugar, que possivelmente o Flamengo poderá aí ter uma grande chance de enfrentar essas equipes nas oitavas de final da Libertadores, né? Então temos aí, podemos ter um clássico carioca aí, né? Entre Flamengo e Fluminense, né? Primeiro jogo mando do Flamengo, segundo do Fluminense. Fluminense que se classificou em primeiro lugar do grupo, no grupo A. Então podemos aí ter um Fla-Flu nas oitavas de final, já imaginou? Temos aí também uma outra equipe boliviana, que é o caso do The Strongest. O The Strongest se classificou em primeiro lugar. E caso o Flamengo pegue essa equipe nas oitavas, será outra partida na altitude, né? Assim como foi contra o Bolívar na fase de grupos, né? É um jogo complicado, sabemos como seria difícil
jogar a última partida, né, o jogo de volta lá na Bolívia contra a equipe do The Strongest. Realmente seria uma tarefa muito complicada. O Flamengo teria que fazer aqui um resultado no primeiro jogo no Maracanã, uma goleada, e fazer lá uma partida de volta de segurança, né? Jogar ali por empate, sem muito esforço, né? Jogar fechadinho, fechar a casinha, porque jogar na altitude, numa altitude elevada como é em La Paz, é muito complicado, né? Então já tivemos essa experiência jogando contra a equipe do Bolívar, né? Mas podemos aí, ó, no sorteio pegar um The Strongest aí, né? E o Fluminense também. Outras equipes também tradicionais na Libertadores que podemos enfrentar. O Palmeiras, que também já está classificado com uma rodada de antecedência e ainda joga hoje, hein? Ainda joga hoje, e se o Palmeiras vencer a equipe argentina do São Lourenço, o Palmeiras pode terminar com a melhor campanha da fase de grupos e terá aí a vantagem de jogar até a semifinal da Libertadores da América, jogar lá no Allianz Parque, né, com a sua torcida, né? Então veja como é importante você pontuar na fase de grupos e tentar fazer o máximo de pontos possíveis, visando aí a melhor campanha da Libertadores, né? Para sempre ter a vantagem de jogar pelo menos até as semifinais, jogando a partida de volta sempre na sua casa, né? Por que eu não falei final? Porque final é um campo neutro, né? É um jogo único, e esse ano a final da Libertadores já tem sede escolhida pela Conmebol, será no Monumental de Nunes, né? No estádio do River Plate, né? Então, até a semifinal, o time que fizer a melhor campanha vai jogar sempre a segunda partida na sua casa, né? E o Palmeiras, se confirmar hoje a vitória, joga em casa, né? No Allianz Parque, no Allianz Parque, ganhando do São Lourenço, assume a liderança, a melhor campanha da fase de grupos, né? Que hoje, nesse momento, é de uma outra equipe brasileira, que é a equipe do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, que ontem goleou a equipe venezuelana do Caracas por 4-0 e foi a 15 pontos. Então, antes da partida do Palmeiras, antes de sabermos o resultado do jogo do Palmeiras de logo mais, no momento o Atlético Mineiro com 15 pontos, já fez todas as partidas, é a equipe que tem a melhor campanha da Libertadores com 15 pontos. Isso vai depender do resultado do jogo do Palmeiras hoje, que se o Palmeiras vencer, o Palmeiras vai a 16 pontos e fica como a melhor campanha. Então podemos pegar aí também Palmeiras e Atlético Mineiro, além do Fluminense, como eu já falei. Então podemos ter aí clássico brasileiro nas oitavas de final, que é, olha, complicado, hein, gente? Complicado, né? Outro time que eu olhei também que se classificou em primeiro lugar, que ainda jogará hoje, é a equipe do River Plate. River Plate que, se for até a final, ainda terá vantagem de jogar nos seus domínios ali no Monumental de Nunes, que é um estádio que a equipe do River já está acostumada a jogar. Então, se o River for para a final da Libertadores, jogará ali na sua casa, nos seus domínios, né? Com apoio da sua torcida, né? E sabemos como é forte a equipe do River Plate jogando em casa, com a sua torcida, né? Então, o Flamengo, assim como no ano passado, fez uma campanha de segundo lugar, né? E ano passado
Fizemos uma péssima partida no jogo de volta contra o Olímpia e perdemos lá em Assunção por 3-1. 3-1 e fomos eliminados aí no ano passado para a equipe do Olímpia, que na fase seguinte foi eliminado pela equipe do Fluminense, né? Então, uma campanha deste ano muito abaixo das expectativas, né? Porque por todo o investimento que foi feito e pelo elenco que o Flamengo tem, o Flamengo deixou um pouco a desejar em relação à expectativa de se classificar em primeiro lugar, né? Assim como no ano passado terminou a fase de grupos em segundo lugar, né? E como eu já disse aqui, podemos enfrentar equipes tradicionais aí na Libertadores, equipes brasileiras que vivem uma boa fase, vivem um bom momento, né? Apesar de eu não temer Palmeiras, Atlético Mineiro e nem o próprio Fluminense, que é o atual campeão da Libertadores, poderíamos, né, galera, cá entre nós, ter feito uma campanha melhor e fugido, entre aspas, dessas equipes aí que se classificaram em primeiro lugar, né? Então poderíamos ter enfrentado aí equipes que se classificaram em segundo lugar, né? Para fugirmos aí, entre aspas, dessas equipes que fizeram boas campanhas na fase de grupos e se classificando, né, em primeiro lugar. Então, vamos ver aí, né, daqui para frente, né, que teremos o sorteio teremos sorteio aí dos confrontos das oitavas de final da Libertadores e vamos aí saber, né, quem será o nosso adversário, né? Então já sabemos mais ou menos aí as equipes que já se classificaram com antecedência, né? Tem também o Júnior Barranquilla, né? A equipe que se classificou em primeiro lugar no grupo do Botafogo. O Botafogo se classificou em segundo lugar com 10 pontos, assim como a equipe do Júnior Barranquilla, mas nos critérios de desempate, Botafogo que jogou ontem empatou em 0-0 lá em Barranquilla, no estádio do Júnior, né? Do Júnior Barranquilla, empatou em 0-0. O Botafogo que ainda estava com um jogador a menos, ainda conseguiu segurar esse empate, né? E se classificaram ali a equipe alvinegra em segundo lugar, né? E podemos então aí pegar o Júnior Barranquilla também nas oitavas de final, né? Flamengo ontem, falando da partida, o Flamengo fez aquilo que era para ser feito, né? A expectativa nossa era de uma vitória. O Flamengo até que voltou a jogar bem, né? Depois daqueles protestos da torcida do Flamengo no Ninho do Urubu, né? Na volta do jogo lá contra o Palestino, né? Alguns torcedores também manifestaram lá sua insatisfação com o treinador, com o Tite, com todo o elenco, né? Mas isso são águas passadas, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que depois desse jogo contra o Palestino lá no Chile, o Flamengo ligou ali o sinal de alerta e acabou aí fazendo boas partidas, né? E concretizando a classificação para as oitavas da Libertadores, né? Assim como concretizou também a classificação na Copa do Brasil contra a equipe do Amazonas. Contra o Amazonas não achei que o Flamengo jogou bem, mas conseguiu ali vencer mais uma vez a equipe amazonense por 1-0, né? Um gol ali de canela, ali, de desvio do Pedro. Mas o Pedro também está numa fase, né, que até gol de canela ele está fazendo, hein? Rapaz, que fase do Pedro, hein? Que fase boa do Pedro, hein? Né? Feio, não existe gol feio, né? Feio é não fazer gol, né? E o Pedro, até gol de canela tá fazendo. Então, isso aí só demonstra a ótima fase do jogador. E ontem, o Flamengo fez o papel dele, foi dominante, né? Fez ali os 3-0, poderia ter feito mais, né?
Não seria nenhum exagero se o Flamengo vencesse por 5, 6, 7-0 pelas oportunidades que tiveram, né? E o Flamengo aí, né, tem esse problema aí de perder muitos gols, né? Não aproveitar as oportunidades, conseguiu fazer 3 gols, ok. Mas dentro das circunstâncias, né, das oportunidades, o Flamengo poderia ter feito muito mais, né? Mas enfim, hoje não é dia para criticar, hoje é dia para comemorar essa vitória, comemorar essa classificação. Poderia ter sido melhor? Poderia ter sido melhor em primeiro lugar. Mas vamos comemorar, não vamos só criticar, né? A gente sabe que futebol é assim, é altos e baixos, mesmo as melhores equipes também alternam momentos ruins, né? E vamos ver aí quem o Flamengo vai enfrentar nas oitavas de final da Libertadores. Agora achei uma infelicidade ali, né, do Bruno Henrique no segundo tempo. Mal entrou em jogo, mal entrou em campo. Foi muito displicente ali naquele carrinho, né? Eu não vi maldade ali no lance, mas ele foi muito garoto ali, né? Muito afobado. Tinha acabado de entrar, né, na partida, estava frio no jogo e acabou ali afobado ali, deu um carrinho no jogador do Milionários e numa infelicidade acabou ali, não, como eu falei, não vi maldade, mas pelo replay levantou muito a perna ali e acertou o tornozelo do jogador colombiano, e o juiz ali, na minha opinião, corretamente ali com o replay ali do VAR, né? Com o replay ali do VAR, eu não tem como discutir, né, com a tecnologia. Realmente foi um carrinho ali, uma infelicidade ali, acabou atingindo o tornozelo ali do jogador e foi muito bem expulso, né? Cancelando ali o cartão amarelo e aplicando o cartão vermelho direto. Uma infelicidade aí para o Bruno Henrique, né? Que não teremos o Bruno Henrique na primeira partida das oitavas de final da Libertadores. É um jogador ali que hoje é reserva no Flamengo, mas é um jogador muito importante, né? Muito importante e que com certeza fará falta aí, né, nas oitavas de final, né? E então é isso, pessoal. Eu achei que o Flamengo fez uma boa partida. Vamos comemorar essa partida, esse resultado. Flamengo aí, com essa parada, né, do Campeonato Brasileiro, devido aos problemas, né, que teve lá no Rio Grande do Sul, né? Então, realmente era necessária essa paralisação, a paralisação apenas no Campeonato Brasileiro, né? Então, foi fundamental essa paralisação para o Flamengo ali, o Tite trabalhar no Ninho do Urubu ali, a questão do entrosamento do time, melhorar o desempenho da equipe, né, dentro dos treinos. E essa paralisação foi importante não só para o Flamengo, para outras equipes brasileiras também, né? E domingo teremos aí, né, Flamengo e Vasco, quer dizer, Vasco e Flamengo, que é o mando de campo do Vasco, né? E é jogo para 6 pontos, é clássico. Acredito na vitória do Flamengo. O jogo vai ser no Maracanã, com o mando de campo do Vasco. Mas provavelmente, como sempre foi aí, pelo menos no ano passado, o acordo entre os dois clubes, tanto o Flamengo quanto o Vasco, o acordo foi de jogar no Maracanã com meio a meio, né? 50% da torcida do Flamengo, 50% dos torcedores do Vasco, né? E acredito que esse ano não será diferente, então teremos um público muito bom no Maracanã no final de semana, nesse Vasco e Flamengo. As duas torcidas aí comparecendo em peso, né? Os torcedores também rival aí tão animado, né? Com essa classificação ali na Copa do Brasil, em cima da equipe do Fortaleza. Então, com esse momento do Vasco, acredito que o torcedor também vai comparecer, vai lotar e vai ficar meio a meio ali, o Maracanã, os 50% para cada lado. E acredito na vitória do Mengão, do Flamengo, né? Só dando um spoiler aqui desse jogo.
acredito que o Flamengo, se continuar, se jogar do jeito que está jogando, tem tudo para confirmar aí mais uma vitória, com todo respeito à equipe do Vasco, que parece que se acertou lá, né? E parece que está bem motivado aí com a chegada do novo treinador, né? O português lá, né? Então, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Para aqueles que não são inscritos no canal, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e não esqueça de apertar o botão do sininho para as notificações. Eu vou ficando por aqui. Uma ótima noite para todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!